Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Chegou o grande dia. A Populus investiu em um cluster Nutanix dedicado para os nossos clientes, para a gente realizar POCs, demonstrações e testes na sua infraestrutura. E a ideia de hoje é a gente fazer um unboxing desse equipamento e mostrar todos os benefícios que você teria utilizando a nossa solução Nutanix de hiperconvergência. Antes de a gente abrir essa caixa, eu quero falar um pouquinho da Nutanix para vocês. A Nutanix foi fundada em 2009 nos Estados Unidos por dois engenheiros da Google, com o intuito de trazer a solução de hiperconvergência para as empresas. Hoje, em 2020, conta com, em média, 5.000 colaboradores. A Nutanix é líder em todas as avaliações do Gartner para o segmento de hiperconvergência, tendo 50% de utilização da sua solução no mundo, concorrendo com a VMware, que está em 42,5%, e outras soluções que está em média 7,5%. Essa liderança ela é 100% refletida pela liberdade de escolha que a Nutanix traz para os seus clientes. Não importa hoje o hypervisor que você utiliza, seja ele VMware, Hyper-V ou Citrix XenServer. A Nutanix ela te traz uma liberdade de escolha de você utilizar qualquer hypervisor dentro da sua solução de hiperconvergência. E isso também é refletido para a infraestrutura como um todo. Então, a solução de software Nutanix, a solução de hiperconvergência Nutanix, traz a liberdade de escolha para os clientes utilizar qualquer hardware. Então, o cliente tem a liberdade de utilizar um hardware Nutanix, um hardware Dell, um hardware Lenovo, HP, IBM, qualquer hardware de mercado. Então, ela te traz essa liberdade de escolha de você flexibilizar essa entrega de uma forma assertiva. E isso também, não deixando de lado a utilização em nuvem. Então, a solução de hiperconvergência da Nutanix também traz a liberdade de você utilizar qualquer nuvem, seja ela AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud. A Nutanix ela suporta também qualquer tipo de carga e caso de uso que o cliente queira utilizar. Não importa a sua infraestrutura atual, não importa o tipo de aplicação ou o tipo de workload que você roda no seu data center. A Nutanix consegue absorver qualquer tipo de carga nessa infraestrutura. Seja ela um ambiente VDI, um ambiente de desenvolvimento rodando Docker ou Kubernetes, até mesmo um ambiente core que entregue aplicações SAP ou Oracle. A Nutanix consegue absorver qualquer tipo de workload. Aqui, por exemplo, é um exemplo de como que é essa nossa infraestrutura Nutanix, como que é esse hardware que nós investimos aqui na Populus para demonstrar, para fazer POCs e tudo mais para os nossos clientes. Esse hardware possui 4 nós atachados em um único bloco de 2 Us. A Nutanix ela divide essa infraestrutura por nós e blocos. E o que seria isso de fato? Aqui no canto esquerdo você nota que tem todos os nós que estão atachados dentro do bloco Nutanix. Cada nó possui o seu padrão de indústria, com servidores x86. Cada um deles possui seu conjunto de SSD, de hardware, memória, processador e tudo mais. E a solução Nutanix consegue clusterizar todos esses nós e atachar em um único servidor de 2 Us. Ou seja, a solução de hiperconvergência da Nutanix consegue clusterizar todo esse hardware e transformar em um único servidor em uma única infraestrutura, trazendo para o cliente uma volumetria de poder computacional muito grande. Aqui a gente detalha um pouco todas as características técnicas desse equipamento. A gente possui 4 nós, sendo que cada nó possui 2 servidores Intel Xeon 5218R com um total de 40 cores e 384 GB de memória RAM para cada nó. Cada nó possui também 2 discos SSD e 4 discos HD de 2 teras e uma placa dual de 10 GB para a sua conectividade. Todos esses nodes, eles formam uma arquitetura de um bloco como um todo, onde a gente tem um total de 160 cores, 1.5 teras de memória RAM, um total de HD, uma volumetria de 29 teras, em SSD 14 teras e 4 placas de rede dual de 10 GB de conectividade. Esse é o poder computacional do nosso cluster Nutanix, do nosso hardware. Ou seja, a solução de HCI Nutanix, ela endereça todos os nós dentro de um único bloco
e a solução de hiperconvergência clusteriza tudo isso, trazendo para o cliente uma resiliência de, por exemplo, perder um único nó. Dependendo da arquitetura que foi desenhada, o cliente pode perder até 2 nós e o seu workload ainda continuar operacional. Então, essa solução clusterizada da Nutanix traz resiliência para o cliente em seus determinados workloads. Agora vamos para o que interessa, vamos abrir essa criança aqui. Opa. Aqui eu tenho uma caixa de acessórios. Daqui a pouco a gente vai ver o que tem dentro dela. Aqui eu tenho todas as trilhas para fixar os servidores no rack. Né? Aqui vem as trilhas. Essa parte aqui, essa é legal. Aqui é a parte frontal do hardware Nutanix. Né? Essa é a parte frontal do servidor. Agora eu vou precisar de uma forcinha aqui para levantar esse brinquedinho. Julião, você que faz academia, me ajuda aí. Prontinho, pessoal, aqui está o nosso brinquedinho. Esse equipamento é um equipamento Nutanix da série 3000. Né? Esse equipamento ele possui 4 nós. Já é um cluster da geração 7 e como vocês podem ver, ele vem 100% identificado. Aqui eu tenho o Node A, o Node B, o Node C e o Node D. Essa é a parte frontal do equipamento. Aqui na parte traseira a gente tem todos os nodes segregados. Eu possuo aqui fontes redundantes, fontes de energias redundantes. Eu possuo aqui as entradas de gerência unificada para cada node, né? Então possuímos aqui as entradas de gerência para cada node e as conectividades também isolada para cada nó. 100% identificado, aqui o Node A, o Node B, o Node C e o Node D. Cada um com seus periféricos isolados e a solução da Nutanix clusterizando tudo isso como um único hardware. É como se, por exemplo, aqui nesse servidor eu tivesse 4 servidores, cada um com seu processamento, cada um com sua memória, cada um com seus HDs e SSDs, e a solução Nutanix clusteriza isso e torna 4 em um único servidor. Aqui eu tenho as trilhas laterais para fixar o equipamento no rack, né? Elas são fixadas assim. Aqui eu tenho a parte frontal, ele vem com a chavinha de segurança, né? Então eu fixo ele aqui. Aqui na caixa de acessórios, vamos ver o que vem nessa caixa. Bacana, isso é interessante. Aqui eu tenho o manual e toda a documentação de part number desse equipamento, de todas as peças. Então aqui eu tenho todos os descritivos de part number, o serial de cada componente desse hardware. Então ele vem aqui. Eu tenho aqui os 2 cabos de energia para as nossas fontes redundantes. E aqui vem os parafusos e as chavinhas para fixar o equipamento. Aqui eu tenho os parafusos, a chavinha, o fixador e só isso. Caixa de acessórios é isso. Então, pessoal, por que a gente traz essa mensagem de hiperconvergência para vocês? Por que a Poplus investiu em um equipamento para fazer POCs nos clientes, demonstrações, testes e tudo mais? Porque a gente enxerga que o modelo convencional que os clientes estão utilizando hoje, essa arquitetura complexa, é muito difícil administrar. Por exemplo, se você tem a sua camada de storage, né, e você precisa, por exemplo, fazer a atualização de uma firmware, você não consegue fazer isso sem interrupções. Isso gera uma complexidade muito grande, né? Então você acaba segregando o seu ambiente com várias camadas de gerência, né? Onde você tem a camada de storage, a camada de controladoras, os seus servidores, o hypervisor propriamente. Então você acaba segregando o ambiente e gerando uma complexidade muito grande.
Por exemplo, em algumas das empresas possuem um profissional para administrar cada camada dessa. Um profissional para o storage, um profissional para a parte de infraestrutura, networking, hypervisor e tudo mais, né? Então você administrar esse ambiente é muito complexo. E ainda mais se o cliente tem a necessidade de crescer, escalar esse ambiente. Você gera uma complexidade muito grande. Por isso que a hiperconvergência da Nutanix, ela traz uma segurança e traz uma flexibilidade para o cliente muito grande, onde ele consegue crescer esse ambiente conforme o seu uso, né? Você cresce conforme o seu workload for aumentando e o seu pagamento, né? Você investe, você adquire esse hardware conforme a sua demanda, né? Então acaba sendo muito mais vantajoso, até mesmo financeiramente, quanto em termos de performance, né? A segurança, a flexibilidade que você traz para sua infraestrutura utilizando o hardware Nutanix com toda a solução de hiperconvergência da Nutanix traz uma facilidade muito grande para você. Então, todas essas camadas de storage, controladoras, switches, camada de servidores, hypervisor, aplicação, você traz esse mundo de complexidade, tudo para dentro do hardware Nutanix. Tudo isso administrado em um único hardware. Você não precisa mais segregar esse ambiente. Então, a gente acredita que esse ambiente convencional que muitos clientes estão utilizando vai parar de existir. O cliente ele não vai querer mais ter tudo segregado, storage de diferentes fabricantes, servidores de diferentes fabricantes, hypervisor de diferentes fabricantes. Então, a gente acredita que esse modelo de hiperconvergência seja a tendência atual de todos os nossos clientes. Pessoal, obrigado por assistir esse vídeo, a gente agradece a presença de vocês e conta com a gente que a gente vai ter muito conteúdo aqui no canal da Populous. A gente vai fazer diversos vídeos, demonstrações como essas que a gente fez para você hoje. Obrigado!